Fala pessoal, tudo bem? A partir desse vídeo, irei iniciar uma sequência de vídeos focado nos estudos dos materiais. Está preparado para mergulhar nesse mundo de conhecimento dos materiais? Bora lá comigo! Ciência dos materiais. A ciência dos materiais faz parte do conhecimento básico para todas as engenharias, seja engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia de produção. Todas as áreas da engenharia têm uma relação com a ciência dos materiais, tá? Essa ciência, ela é responsável por estudar, gente, as propriedades dos materiais e, a partir daí, modificar essas propriedades, desenvolver novos materiais. Temos aqui uma correlação. Quando eu estudo as propriedades dos materiais, eu vou analisar a composição química desse material, o tipo de ligação química envolvida nesse material, qual o tipo de arranjo, como esses átomos se organizam nessa estrutura. Então, esses fatores vão influenciar diretamente nas propriedades dos materiais. Por que estudar materiais? Pegando o gancho anterior, gente, os materiais apresentam propriedades. Propriedades ópticas, propriedades elétricas, propriedades térmicas. E essas propriedades fazem com que o homem aplique na construção de diversas coisas no mundo em que vivemos. Estruturas de máquinas, dispositivos, equipamentos, instrumentos de medição, os bens de consumo, a aplicação na construção civil, na indústria automobilística. Então, todas essas áreas são beneficiadas pelos materiais. Então, essas propriedades, de alguma forma, melhorou a vida do homem ao longo do tempo. A evolução dos materiais. Como se deu a evolução dos materiais? Bom, gente, a história do homem está diretamente ligada com os materiais. Nós temos aqui a evolução cronológica do homem em função do tipo de material utilizado na época. Temos aqui a idade da pedra. O homem primitivo tinha como material, naquele momento, a pedra. Então, utilizava-se esse material para poder fazer as suas ferramentas, utilizar no seu dia a dia. A partir disso, o homem descobriu o cobre um pouco mais lá para frente. E aí, conseguiu conformar novas ferramentas, fabricar novas ferramentas, fazer utensílios domésticos, como pratos, copos, jarras. Um pouco mais para frente, o homem desenvolveu a primeira liga metálica, que foi o bronze, uma liga de cobre mais estanho. Essa liga, ela melhorou as propriedades antes do cobre, já que bronze é uma ligação entre cobre e estanho, eu tenho um material com características superiores aos elementos sozinhos que o compõem. Portanto, o bronze vai ter uma dureza superior comparado ao cobre, comparado ao estanho. Depois da idade do bronze, nós tivemos aqui o aparecimento do ferro. O homem começou a aumentar o poder calorífico, e conseguiu aí obter o ferro como matéria-prima para a construção das máquinas, marcado aqui pela primeira revolução industrial. Como nós classificamos os materiais de engenharia? Bem, os materiais de engenharia, gente, se classificam de maneira tradicional entre metais, cerâmicos, polímeros e compósitos. Veja só, cada material vai ter a sua característica. Cada matéria tem a sua característica própria. A água é transparente. O vidro também é. Em temperatura ambiente,
A água é líquida, o vidro é sólido. Assim como o aço é sólido, mas não é transparente. O petróleo é líquido e também não é transparente. Então, essas características que são intrínsecas à composição, ao tipo de ligação química, vai diferenciar, vai classificar cada tipo de material. Temos aí os metais, né, que é utilizado na grande maioria dos materiais de construção, então é utilizado como recurso, né? Temos aí o polímero, que cada vez mais no mercado ganha espaço. Temos os materiais cerâmicos, que acompanham o homem aí desde os primórdios. E temos os materiais compósitos, né? Que nada mais é do que a mistura de dois materiais com propriedades diferentes. Quando eu misturo um metal mais um polímero, eu tenho um compósito. Um metal mais um material cerâmico, eu tenho um compósito. Um exemplo clássico para isso é o concreto, né? Eu tenho uma mistura de um material cerâmico mais um material metálico, tá? Na construção civil aí, a gente tem a utilização de compósito, tá bom? Então, essa é a classificação. Essa classificação tradicional é a mais utilizada, mas além dessa classificação, nós temos outros tipos, né, de materiais. Nós temos os materiais semicondutores, os biomateriais, temos os semicondutores, né? Então, vamos ter aí outras classificações a respeito dos materiais de engenharia. Vamos ver aqui a aplicação desses materiais, né, nos bens de consumo. Temos aqui a aplicação na aviação militar. Então, perceba que nesse caça aqui você tem a aplicação de alumínio, né? Esse alumínio aqui é um alumínio especial, tá? Não é um alumínio comum. Nós temos o aço, né, aqui no trem de pouso, tá? Temos titânio, nós temos fibra de carbono, nós temos diversos materiais aplicados aí nesse exemplo aqui que eu trouxe para você. Mais um exemplo aqui, né, na aviação militar, um helicóptero, tá? Então, várias partes com diferentes materiais. Aplicação naval, tá? E, para ser mais próximo, né, aplicação na indústria automobilística. Veja só, eu tenho aqui um disco de freio. Quais são os requisitos para um material se transformar em um disco de freio, né? Então, um disco de freio ele é submetido aqui a forças imprimidas por um pistão, né, no momento da frenagem. E esse disco ele vai sofrer elevadas temperaturas por conta dessa fricção. Logo, esse disco de freio ele tem que ter o que, gente? Elevada resistência à temperatura. Ele tem que manter as suas propriedades a elevadas temperaturas. Normalmente, os discos de freio são fabricados em ferro fundido, aço inoxidável, né? Mas na sua grande maioria em ferro fundido, porque o ferro fundido ele tem essa característica, né? Ele consegue absorver vibrações e ele resiste a altas temperaturas, mantendo as suas propriedades. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouco dessa classificação, da importância dos materiais e alguns tipos de aplicação. Na próxima aula, eu vou trazer conteúdo novo para você. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, para você não perder nenhum vídeo, tá? Tá ok? Combinado? Bora se interessar? Até a próxima aula.